Agora, gente, vamos começar direto no ciclo do xistosoma. Entendeu? Vamos lá. Depois nós vamos ver alguns detalhes aqui. Então, o casal do xistosoma... por que eu falo casal? Por que eu falei casal no outro vídeo? É porque eles vão ficar constantemente em cópula. A fêmea fica aqui dentro o tempo todo. Então, apesar deles não serem hermafroditas, o macho e a fêmea, eles ficam... Tem um poro genital aqui, ó. Eles ficam acoplados o tempo todo, copulando, tá? E normalmente nós vamos ter um casal só mesmo no sistema porta-hepático. Depois eu vou explicar por quê. Beleza? Bom, então o casal tá lá no sistema porta-hepático, né? Tá vivendo lá. De que eles comem? Sangue, né? Então o casal vive nadando no próprio alimento, nadando no sangue que ele come, tá? Eles têm mais ou menos 1 centímetro de comprimento. Então você imagina, se tem um casal só, né, 2 bichinhos de 1 centímetro sugando sangue, então a hematofagia deles não faz diferença nenhuma para nós, tá? Nós vamos ver que a doença acontece pelos ovos. Nós vamos entender depois por quê. Beleza? Bom, então esse casal aqui, ele vai liberar cerca de 400 ovos por dia, certo? Como é que ele faz isso? Como é que acontece isso? Vamos passar aqui que vocês vão ver. Tem um problema aqui. Bom, vamos fazer diferente. Depois eu explico como é que isso acontece. Vamos passar o ciclo, depois eu falo os detalhes. Então, por enquanto, acreditem que ele tem um sistema aqui que ele consegue passar aqui das veias do fígado para o intestino, para a luz intestinal, para sair nas fezes. Porque pensa bem, se ele está dentro do sistema circulatório, o sistema circulatório é fechado, não tem como jogar nada para fora. Então ele faz realmente uma jogada aqui que depois eu vou explicar para vocês. Então os ovos saem nas fezes, né? Esses ovos têm que encontrar água, certo? Então, por que tem que produzir tantos ovos, né? 400 ovos por dia é uma quantidade grande, né? Porque perde muito. O xistosoma é um verme nosso, é um verme humano, tá? Imagina o seguinte, o ser humano é um animal aquático? Não é, né? Então a gente não vai na água ou perto da água tanto tempo, apesar que a tendência do ser humano, mesmo primitivo, é morar perto da água. Mas nós não somos aquáticos, então é importante que ele produza muitos ovos, tá? Não quer dizer que isso aqui é igual um relógio, né, gente? Então tem dia que a fêmea vai pôr nenhum, aí no outro dia ela vai pôr 800 ou 1.200, né? Tanto que o exame de fezes para xistosoma, você tem que fazer aquele seriado, né? Você coleta as fezes num dia com o conservador, salta um dia, coleta um dia, salta um dia, coleta um dia. Você leva 3 amostras. Por quê? Para não pegar um falso negativo, né? Você fazer o exame de fezes do dia que a fêmea está com preguiça de colocar ovos. Bom, mas se der tudo certo para o verme, né? Não para nós, esses ovos chegam na água. Chegando na água, o ovo tem um miracídio dentro. Olha, tem uma figura aqui, ó. Essa figura aqui, ó, ela mostra isso. Mostra o miracídio, tá? Vai aparecer aí, ó. Olha lá, o miracídio dentro do ovo. Esse miracídio, ele sai, como eu já falei, ele é ciliado, né? Então ele vai bater esses cíliozinhos aqui e vai achar um caramujo, né? O caramujo Bionfalaria, tá? Esse caramujo aqui, ó. A concha dele é assim, ó, redondinha, enrola como se fosse uma mangueira de jardim enrolada no chão, tá? Uma espira em cima da outra, em vez de ser um cone assim, ó, né? Ele é um plano orbídeo. Bom, o miracídio encontra, né? Ele vai penetrar aqui no caramujo, certo? Vai se formar dentro dele umas formas intermediárias que chamam esporocisto, né? E depois esse esporocisto aí vai se transformar em cercárias. São centenas de cercárias por dia, tá? Então aqui tá... Cadê? Vamos esquecer esses negócios aqui. São centenas. Então um miracídio só, ele pode dar origem de 100 a 300 mil cercárias. De 100 mil a 300 mil cercárias, né? Então você vê que tem aqui, ó, um rendimento muito grande dessa reprodução assexuada dentro do caramujo.
É um rendimento altíssimo. Por que isso acontece? Porque uma parte dos ovos não consegue sair para o intestino. Vocês viram que 50% não consegue sair. Então tem uma perda. Uma parte não vai chegar na água. E dos que chegam na água, esse miracídio ele tem mais ou menos umas 8 horas para achar o caramujo. Senão ele morre também. Então tem muita perda. Por isso essa reprodução no caramujo é tão importante e eficiente. Né? Agora, como é que vai ser essa saída dessa cercária? Vai sair 100 mil cercárias de uma vez? Se fizesse isso, explodir o caramujo. Então não é isso que acontece. Elas vão sair em ondas. Depois eu vou explicar por que e como. Mas agora vamos só pensar nisso. A cercária sai, vai nadando. Quando o ser humano chega na água para fazer qualquer atividade, né? Por exemplo, nadar, lavar roupa, tomar banho, né? Essa cercária, ela vai penetrar, quando ela tocar aqui o ser humano ou qualquer coisa, na verdade, ela vai tentar penetrar onde ela bater, né? Ela vai penetrar aqui na pele, ela tem aqui ela tem uma ventosa oral que ela vai grudar aqui, vai liberar uma substância que estão aqui numas glândulas aqui, que são proteases, que vão fazer perfurar a pele até ela conseguir achar um vaso sanguíneo e cair na circulação. Caindo na circulação, ela perde a sua cauda, né, e se transforma nessa forma aqui que chama esquistossômulo. O esquistossômulo ele cai na circulação e, naturalmente, né, alguns não vão, outros vão, vai parar lá no sistema porta-hepático. Parando no sistema porta-hepático, ele vai se transformar em adulto, macho ou fêmea, certo? O primeiro casal que se encontra e copula começa a produzir anticorpos antimaturos, anti-cercária, anti-esquistossômulo. E aí o que acontece? O nosso sistema imune começa a matar as cercárias. Então, o que acontece? O xistosoma, uma vez ele começou o casal por ovos, ele vacina a gente contra o xistosoma. Né? Por que ele faz isso? Porque os sintomas são tão graves que se você tiver 2, 3 casais, a pessoa vai morrer muito rápido. E a doença, o xistosoma é uma doença de caráter crônico. Então a pessoa pode ficar com xistosoma 2, 3 anos, até 6 anos, um casal produzindo. Entenderam aí o ciclo? Tá. Agora nós vamos ver detalhes disso tudo aí. Vamos para frente. Vamos saindo aqui. O sistema porta-hepático. Tá? Bom, então aqui nós vamos começar a discutir os detalhes do ciclo. Imagina o seguinte. Como os vermes adultos estão dentro do sistema porta-hepático, como é que eles vão fazer os ovos passar? Então os ovos aqui, a fêmea colocando um ovo, tá vendo? Ela vai empurrar esse ovo lá na parede do intestino. Ela desce por aquela veia mesentérica que eu mostrei. Ela chega no encontro da veia com o intestino e empurra esse ovo para dentro da veia, dentro do intestino. O que vai acontecer? Esse ovo ele tem um espinho que vai facilitar a penetração dele e depois ocorre uma reação inflamatória que vai fazer com que esse ovo consiga migrar através da parede do intestino e sair na luz intestinal. É mais ou menos o que ocorre com a gente quando você entra, por exemplo, uma ferpa ou um espinho de cactus, uma ferpa de madeira, um espinho de cactus no seu dedo, e você não consegue tirar, mas depois de um tempo você tem uma inflamação e ela sai sozinha. Né? Então é mais ou menos assim, uma reação inflamatória. Então o verme tem essa estratégia de usar a reação inflamatória que ele mesmo provoca para expulsar o seu ovo. Então é isso que ele faz, olha lá, ó. A fêmea coloca o ovo aqui, ó, na parede do endotélio, ó, e aí você vai tendo uma reação inflamatória que empurra o ovo para fora. Né? Ao mesmo tempo, olha aqui, ó, como é que é, tá lá. Tá? Então ele vai empurrar o ovo para fora, aqui para o lumen intestinal. Tá? Alguns ovos, o que vai acontecer? Vão parar no fígado. Isso aqui é o fígado. Ó, tá? Por quê? Porque a fêmea está colocando os ovos aqui, eles escapam e caem no fluxo de sangue aqui. Ó. Então ele vai parar no fígado. No fígado, o ovo ele não sabe onde ele está. O que ele vai fazer? Provocar a reação inflamatória. Então a reação inflamatória
é o que ele vai formar o que a gente chama de granuloma. Vão tendo uma reação aqui com macrófitos, monócitos, e depois eles vão se acumulando e vai fibrosando, o corpo vai depositando camadas fibrosas. Então esse ovo aqui aumenta quase 100 vezes o seu tamanho, tá? Então essa área aqui, que antes era célula de fígado, passa a ser só necrose, só fibrose, tá? E aí o que acontece? Você perde a área do fígado. Então, com o passar do tempo, vai acumulando esses ovos lá e seu fígado vai perdendo área. Por isso que ele aumenta de tamanho, porque aí existe uma compensação, né, com a reprodução dos hepatócitos, até que chega um ponto que o fígado perde a capacidade dele de se regenerar. Então ele já vai estar todo tomado e ele vai perder a sua capacidade de fazer a sua função. E aí o que acontece nessa hora? A pessoa pode vir a morrer se ela não fizer um transplante de fígado, por exemplo, tá? Depois nós vamos conversar isso direito, né? Lembrando que depois nós vamos falar isso tudo em sala de aula, tá, gente? Isso aqui é só para vocês começarem a entender. Bom, e aí a gente falando um pouquinho lá daquela hora, né? Do ciclo, outros detalhes, né? Então o miracídio, por exemplo, ó, ele sai, né, e ele vai ter estratégias para achar um caramujo. Então primeiro é o seguinte, ele vai para o lugar que é mais provável ter caramujo. Então o caramujo que ele precisa achar é um bicho que fica mais em cima aqui da água. Aqui tá a beirada da água. Então na hora que ele sai do ovo, a tendência dele é ir para cima. Então ele vai para cima até encontrar a borda da água aqui. Então ele nada reto até encontrar a borda. Depois fica em zigue-zague até que vem aqui não é um cheiro que está debaixo d'água, mas substâncias químicas do caramujo. Aí na hora que ele vê essa substância, ele também direciona e vem, né? Então ele tem dois tipos de programação genética aqui. Se direcionar para o lugar mais provável de achar o caramujo e também se direcionar em direção ao caramujo quando tiver semioquímicos dele, tá? Então isso é uma estratégia geral. Já as cercárias, a estratégia delas vai ser mais relacionada com o horário. Depois nós vamos ver, tá? Então aqui mostrando, ó, que seriam diversos tipos de molusco, ó, e cada um com o seu hospedeiro que ele... Aqui sobre liberação das cercárias, ó. Então aqui os moluscos liberando as cercárias, ó. Então a cercária que o hospedeiro é um anfípoda, um camarãozinho que vive aqui, eles saem lá do fundo e nadam aqui para a beirada na superfície. Esse aqui, que é um peixe que nada na superfície, ó, elas vão subindo reto e formam uma nuvenzinha aqui, ó, na área de maior probabilidade de passar o peixe. Ó, o peixe nada aqui. Se é um peixe que nada mais embaixo, eles fazem essa nuvem também. Então, a cercária sai e fica aqui onde ela tem maior probabilidade de achar um hospedeiro. A mesma coisa com o horário. Olha aqui, ó. Aqui, um dia ainda vou aprender a tirar esse negócio aqui. Aqui são as horas do dia. Vocês observem aqui, de 0 a 24. Olha lá, vou tirar que vai aparecer de novo. Olha lá, de 0 a 24, né? Então, olha as horas aqui que o ser humano está na água, olha. Né? O pico aqui, ó. Não é isso, desculpa. Isso aqui é o pico de saída de cercária do caramujo. Olha no caso do ser humano, ó. É meio-dia aqui, nas horas mais ensolaradas do dia. Por que a cercária não sai meia-noite? Por que ela não sai 10 horas da noite aqui, ó? Não tem liberação de cercária, ela fica quietinha dentro do caramujo. Porque esse horário é o horário de maior probabilidade de um ser humano estar na água. E ela é mais ativa nas primeiras 24 horas. Então, por exemplo, para esse xistosoma aqui, que é de ungulado, né, que é de bode aqui, ó, ele é bimodal, ó. Então ele tem um horário aqui de manhã e um horário à tardinha, que o bicho vem nas horas mais frescas para tomar água. Esse ratinho, ele é noturno, ó. Então esse xistosoma de rato aqui, ó, a cercária só sai à noite. Então vocês vejam como é interessante, o bicho consegue saber se é noite e se é dia, tá? Então é isso aí, é só para vocês terem uma ideia. Nós vamos discutindo aí, tá bom? Obrigado.